Olá, hoje nós vamos falar de uma mensagem que com certeza vai tocar o seu coração. E esta mensagem está baseada no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4, versos 11, 13 e 16. Os dois primeiros versos, apenas parte do versículo. Diz assim a palavra de Deus, verso 11 de 2 Timóteo. Só Lucas está comigo. No verso 13, quando vires ou vieres, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. No verso 16, ninguém me assistiu na minha defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhes sirva de imputação, ou que não lhes sejas imputado. Essas passagens bíblicas foi uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, seu amigo, evangelista Timóteo, companheiro de trabalho no Evangelho de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, retificando. E quando Paulo escreveu, ele estava preso em Roma, preso não por um crime, não havia crime que pudesse prendê-lo, mas ele estava preso porque pregava o Evangelho, e para os opositores do Evangelho, isto era crime. Então eles criavam um outro crime para implementar ou para implantar no processo para poder incriminá-lo. E Paulo sabia, naquele momento difícil, que ele não ia mais sair da prisão e que ele estava chegando aos seus dias de vida aqui na terra. Tanto é que ele profetizou no verso 7, quando disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Naquele momento difícil, ele confidenciou a Timóteo dizendo o seguinte: Timóteo, nesse momento difícil que eu estou vivendo, talvez ele tenha dito para Timóteo ao vivo depois, ou em outras cartas que não foi publicada, Timóteo, nesse momento, eu esperava que muitas pessoas, ou que várias pessoas, estivessem do meu lado nesse momento difícil de prisão, nesse momento difícil onde eu estou passando essa dificuldade, sendo processado, sendo aprisionado sem merecimento. Eu esperava que havia conforto de pessoas todos os dias, todas as horas, discutindo um com o outro. Eu pedi primeiro para visitá-lo, eu prefiro ir primeiro, eu quero ir primeiro, eu desejo ir primeiro, eu quero ver o apóstolo, ele não pode ficar sozinho. Talvez ele pensou isso, não é? A Bíblia não está dizendo que ele disse, mas vamos dizer que ele pensou, que ele imaginou, que ele cogitou que isso acontecesse. Mas naquele momento difícil, ele disse: eu vou confidenciar uma coisa para você, Timóteo. Não tem ninguém comigo, exceto Lucas. Só Lucas está comigo. Olha só, ele merecia tantas pessoas estar do lado dele, mas só tinha um, não é? Era Lucas. E Lucas poderia fazer outra coisa, ou atuar na sua profissão de médico, porque Lucas era médico. Lucas foi o que escreveu Atos dos Apóstolos e também escreveu o Evangelho de São Lucas, o mais completo dos evangelhos, com mais pormenores dos evangelhos, com uma narrativa mais aprofundada, com mais detalhes. Foi Lucas que escreveu. E aquele Lucas, o médico, que não era apóstolo, era apenas discípulo, não é? Ele disse: só Lucas está comigo. Não é? E ele podia optar para continuar trabalhando, ganhar dinheiro na profissão de medicina, mas ele quis, ele optou, ele preferiu estar dando apoio ao seu amigo Paulo, não é? O apóstolo Paulo, ao apóstolo Paulo. E naquele momento difícil, às vezes você passa por um momento difícil e não tem tantas pessoas do seu lado, quando você merecia, quando você desejava, como você achava que deveria ter várias pessoas, não é? Olha, quando Deus manda alguém para o nosso lado, ele não manda muita gente. Nós não precisamos de multidão para estar do nosso lado, para dizer os nossos problemas, as nossas dificuldades, apenas dizer e não resolver. Nós não precisamos de multidão para colocar a mão no nosso rosto, na nossa vida, e pôr o dedo em riste, para dizer: olha, você está vivendo esse momento porque você fez por merecer, porque você talvez pecou,
como foi os amigos de Jó que disse, você está vivendo essa situação drástica de enfermidade, coçando a sua pele, seu corpo com telha, porque você deve ter pecado. Por que você não abandona seu Deus e morre? E ele sabia que ele passava por aquele momento, mas Deus estava do lado dele. Estou falando do caso de Jó, e ele disse aos seus amigos que vocês não sabem o que está falando, e a mulher mesmo, angustiada, vendo o marido passando por aquela necessidade, ele disse a ele, por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? Ele disse, como louca você diz, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Possivelmente Paulo devia estar dizendo isto no seu coração, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e nesse momento difícil, só Lucas está comigo. Quando Deus manda alguém para estar com você, Deus não manda qualquer um. Deus manda o melhor. Lucas não era qualquer um, não era mais um para acrescentar a fileira daqueles que estão ao lado, mas não do lado, mas não ao lado, ou seja, aqueles que estão apenas paralelo, mas não está defendendo a sua causa. Lucas era aquele que defendia a causa, era aquele que estava do lado para dar a conforto, dar assistência ao seu amigo. Nós precisamos de um Lucas na nossa vida, nós precisamos de um Lucas no casamento, nós precisamos de um Lucas no relacionamento, nós precisamos de um amigo, Lucas, no trabalho, para estar do nosso lado, para cooperar conosco. Alguém que faz a obra de Deus e tem um auxiliar. O melhor auxiliar não é a multidão, é o Lucas. É aquele que vai estar do seu lado, que vai fazer da melhor forma, junto com você. Quando você não estiver, ele vai fazer até melhor que você, mas não vai se sentir como você. É o Lucas, é o melhor amigo. Nós não precisamos de tanta gente, nós precisamos de um bom, de um fiel, de um real amigo, de um verdadeiro amigo, tal como Lucas. Nós precisamos de Lucas, a família precisa de um Lucas, a mulher precisa de um marido Lucas, o marido precisa de uma mulher Lucas, da qualidade de Lucas, de uma capacidade de ajuda, de voluntariarismo, né, de ser voluntário na ajuda como Lucas. Nós não precisamos de tantas pessoas, nós precisamos de um amigo verdadeiro como Lucas. Lucas estava do lado de Paulo porque Deus enviou o melhor. Deus sempre envia o melhor, não importa quantos, é o melhor, é a qualidade que Deus envia para que nós possamos ter um companheiro de verdade, ter um ajudante de verdade, ter um assistente de verdade, ter um amor de verdade. Nós precisamos de um amor de nível de Lucas, de qualidade de Lucas, e não de amor de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, razoável, não, é completo. Lucas tem a qualidade de completo. Nós precisamos de um Lucas na nossa vida, e Deus envia um Lucas para melhorar ou para socorrermos, para nos dar a vitória, para trazer esperança, para trazer alegria, para trazer tantas coisas boas da parte de Deus. Somente o Lucas é que é o portador das coisas melhores. Nós precisamos de um Lucas em nossa vida, como companheiro de trabalho, como colega de trabalho, como patrão, enfim, como alguém que está do nosso lado para realmente nos defender de todas as causas e estar do nosso lado no momento bom, no momento ruim e em qualquer momento da nossa vida. É o Lucas que é o melhor. No verso 13, ele disse, olha, quando alguém vir me visitar, peça para trazer para mim a capa. Eu deixei lá numa cidade chamada Troade, na casa de um servo de Deus chamado Carpo. Eu preciso da capa. Como eu já disse, Paulo estava preso. Na onde? Em Roma. Em Roma era a época de inverno. O inverno é rigoroso na Europa. Aproximadamente 15 graus negativos. É muito frio, frio demais. E Paulo estava preso. E as prisões da época, e principalmente a prisão que Paulo estava em Roma, era numa masmorra. Estava no subterrâneo, onde o ar era pouco, onde o arejamento era pouco, então havia umidade com certeza, frio demais. Paulo tinha algumas coisas para se aquecer, mas ele precisava da capa para melhorar o seu aquecimento. É claro que existia capas em todos os sentidos, capa de honra, que era a capa dos magistrados, capa dos principais da sinagoga, capa de alguém nobre, capa de algum doutor da lei ou de alguma outra área, precisava usar a capa, como hoje usa nos tribunais de justiça, né? De justiça, o Supremo Tribunal, ou até mesmo o Tribunal de Segunda Instância, sendo o tribunal além das varas criminais. Então eles usam a toga, a capa, que é a questão de honra. Até o advogado, quando vai defender ou fazer um discurso de defesa lá num tribunal, ele precisa usar o quê? A capa, é a capa de honra por causa do ambiente, por
causa do porque é egrégio, porque é honrado. A palavra egrégio quer dizer honrado. Então eles precisam usar a capa para poder, por causa da honra em si. Mas a capa da tristeza, a capa da miséria, a capa de tantas outras coisas. E Paulo não precisava da capa de honra, nem capa da miséria. Ele precisava da capa do aquecimento. Há muitas pessoas que precisam, não apenas de uma oração. Tem pessoas que nós vamos visitar, tem pessoas que você vai visitar e que precisa da oração, mas quando a gente chega no ambiente daquela pessoa, na casa daquela pessoa, onde quer que aquela pessoa esteja, às vezes a gente vê de viva voz e corpo presente a situação daquela pessoa, e nós vamos orar e dizer que Deus abençoe e vão embora. Não, não pode ser assim. A gente precisa trazer a capa, algo que a pessoa precisa. Ela está precisando de uma necessidade física, de uma necessidade material, e se nós apenas orarmos e formos embora, nós erramos o alvo. A Bíblia diz: se nós soubermos fazer o bem e não fazemos, nós erramos o alvo. Então, se nós soubermos que a pessoa está precisando, nós precisamos orar e também ajudar aquela pessoa. É claro que às vezes a gente não tem como ajudar literalmente, pessoalmente, mas a gente pode pedir para alguém que pode fazer a ponte, pedir, fazer uma corrente, uma união, uma vaquinha, né? De uma forma mais simples de falar, e ajudar aquela pessoa está precisando do pão, que é a capa. Se a gente vai visitar essa pessoa e ver a situação da pessoa e apenas não fazer o que aquela pessoa, apenas orar e não fazer o que aquela pessoa necessitar, da nossa oração foi incompleta. Nossa ida lá foi incompleta. Alguém precisa de capa e Deus está mandando: leva a capa, que alguém está precisando da capa da ajuda, a capa da ajuda física, da ajuda sentimental, da ajuda